com dinheiro aqui, de doação que você não explicou de onde veio. Além disso, você foi pra Ucrânia chamar mulheres, né, ucranianas em situação de guerra, que eram pobres e por isso eram fáceis. Você não tem moral e eu vou te dizer mais um motivo. Vai. Eu sou neta de ucraniana, refugiada de guerra. Apresenta pra Refugiada nós, de então. guerra. Você tá de Eu brincadeira, gosto. meu irmão? Vai me bater, Você cara? tá de brincadeira? Ô, Vilela, o que é isso? Que foi isso, Apresenta cara? pra nós a minha Apresenta avó. aí, velho. Não, você tá de brincadeira. não, peraí. Vocês, cara. Nossa, muito sério. Peraí. Ô, meu irmão. E sobre o PL da misoginia, vamos lá. Em relação a esse PL, ele altera uma lei que já existe, que é a Lei 7.716. Então, já existe uma lei que engloba todas essas questões de combate ao racismo, a discriminação pela cor, a discriminação religiosa, a discriminação pela procedência nacional e apenas acrescenta-se a misoginia. Ou seja, é um PL, é uma lei que já existe há diversos anos. E como vem sendo regulada essa lei? A partir da justiça brasileira, que é uma justiça, inclusive, recursal. Se tem uma decisão que você não concorda na primeira instância, você continua em liberdade, você pode recorrer a uma segunda opinião de um segundo tribunal ou de um segundo juiz, e aí esse segundo tribunal ou vai chancelar a decisão do primeiro tribunal ou vai negar, e aí você vai ganhar. Então, quer dizer, é um país recursal, onde existe uma justiça que já julga essa mesma letra da lei há diversos anos, dessa mesma maneira. Agora, apenas acrescentou-se o crime de misoginia. Então, veja, quem não tem problema com isso não precisa ficar preocupado. Assim como uma pessoa pode fazer uma acusação falsa de racismo, uma acusação falsa que sofreu uma discriminação por procedência nacional, pode ser no caso de misoginia. Aí, a quem cabe julgar isso? A justiça. A justiça vai julgar, você tem direito à ampla defesa, você vai ter uma decisão na primeira instância, você pode recorrer a uma segunda instância se for desfavorável, a depender do caso, a outros tribunais recursais. Então, veja, isso é inclusive algo no Brasil que garante uma garantia da liberdade, que entende a liberdade como um direito fundamental que não existe em outros países do mundo. Então, é fundamental deixar isso muito claro. E aí, terminando também, não é só o Renan quem tem problema com mulheres. O próprio ex-deputado Arthur Duval foi cassado por falas sexistas enquanto ele estava fazendo uma viagem para a Ucrânia, né? E ele viu aquelas meninas em situação de guerra, com o pai morrendo, com a mãe morrendo, com a irmã morrendo, e a primeira coisa que ele pensou, veio de uma fila de refugiados, olha como ela é gostosa. Foi a primeira coisa que esse cara aqui pensou quando ele viu um país em situação de guerra e olhou para aquelas mulheres. Ou o Guto Zacarias, né, deputado estadual, que agora vem para deputado federal, e um cara super conservador, que é contra o aborto, que diz que o aborto deveria ser, inclusive, crime hediondo, e simplesmente instigou a ex-namorada a abortar. Né? Olha só como eles se dão bem, né, com mulheres. E é impressionante também, e aí é algo empírico, que você consegue observar olhando a militância deles. Eu fui no lançamento do Renan Santos, no Largo de São Francisco, no dia 16. Tinha 95% de homens. Por que existe esse corte? Né? Por que só um bando de moleques de classe média, né, jovens, né, ficam angariando e gostando do discurso do MBL? Por que as mulheres rechaçam tanto? Por que o Renan Santos tem tanta rejeição diante das mulheres? Eu acho muito curioso alguém querer falar de combate à violência contra as mulheres e sendo do MBL, que é o movimento mais misógino e mais machista do Brasil. Vamos então para vocês agora a réplica e depois a tréplica, deixa ela falar também um pouco, Vamos lá? Ela não falou nada, vamos lá. Obrigada, Vilela. Ó, vou tentar ser rápido aqui para sobrar um tempo para você. Vamos lá, Gardini. Em primeiro lugar, é o seguinte, sobre o mérito do PL da misoginia, novamente, existe um problema nessa expressão, ofender a dignidade da mulher. Isto é um critério necessariamente interpretativo. Isso aqui não está objetivo. Tanto que, quando você pega, por exemplo, a matéria do Fantástico, ela abre a matéria do Fantástico falando, olha, se você falar que uma mulher está brava porque ela está de Chico, isso é misoginia. E pessoas que são a favor do projeto falam, não, isso não é misoginia. Ou seja, não há um entendimento ainda do que é ofender a dignidade da mulher. Esse é um problema objetivo
do PL. É por isso que ele não respondeu a minha pergunta. Mas aí tem a outra pergunta que ele também não Simples respondeu. assim. Ele falou de novo a mesma coisa. Porque o Renan, ele foi acusado. Eu perguntei pra ele, tá, o Renan foi acusado e qual foi o resultado do processo? Ele foi absolvido. Aí ele cita a mesma coisa. Ele grita, aí ele fala de novo a mesma coisa e eu vou te dar uma dica, cara. Não adianta, eu já te falei isso uma vez, não adianta você gritar e não adianta você repetir a mesma coisa 10 vezes. Você gritou. Você não vai conseguir argumentar dessa forma. A minha pergunta é muito simples. Ela jogou a minha frase, elas são fáceis porque elas são pobres. Você falou do meu áudio, tudo certo, você falou do Renan. A minha pergunta é muito simples. Vamos estabelecer um critério lógico. Vamos estabelecer que as minhas frases foram machistas. Foram misóginas, perdão, misóginas. Vamos estabelecer que a frase do Renan foi misógina também. Dito isso, eu sei que vocês não são muito bons com lógica, mas dito isso, a questão é simples. Estas frases proferidas pelo Lula, eu vou repetir aqui. Mulheres lésbicas têm grelo duro. A diretora Clara do meu instituto acordou feliz porque tinham 5 homens da PF no seu quarto. Trabalho doméstico é coisa de mulher. Feminismo é coisa de quem não tem o que fazer. A mulher negra gosta mesmo de um batuque. Estas frases são ou não são frases que serão enquadradas como misoginia de acordo com o novo PL? É uma pergunta simples. Não tentem se escorar em outra sujeira. Ah, mas o Bolsonaro falou da fraquejada. Ah, mas o Arthur falou besteira no áudio. Do Renan. Ou do Renan. Que seja, cara. Tá vendo como vocês têm problema com lógica? A questão é simples. Meu Deus. Um erro não justifica o outro. Eu estou assumindo, então, que todas essas frases que você citou, todas, a do Bolsonaro, a minha, do Renan, todas são frases misóginas. A partir deste princípio, vamos lá, uma pergunta simples. As frases do Lula são ou não são misóginas? Vai. Outra coisa, não, deixa eu completar o tempo aqui. Ok. Você deixou claro, e eu já tinha falado antes, que a lei é equiparada ao racismo. Só que o racismo, você consegue objetivamente identificar. A misoginia, de novo, é subjetivo, que é ódio a uma mulher. Como é que eu determino isso num ato ou numa fala? Porque isso vai caber à interpretação. Essa subjetividade da lei, ela entrega um dispositivo legal para qualquer mulher. Aí você falou, ah não, mas aí cabe a recurso. E todo o processo, bonitão? Você tá dando um dispositivo legal para isso. O nosso judiciário já é uma imundície como tá. Sobrecarregado como é. E você vai dar um dispositivo legal para mulheres sem caráter prejudicarem homens inocentes, amigão. Esse é o problema. Não foge. Defina para mim, objetivamente, o que é ódio à mulher. Então vamos lá. A minha é sim ou não? Vai lá. Natália. Eu vou. Primeiro, Cestário, eu acho o seguinte: quando a gente tem novas leis no Brasil, é normal as pessoas demorarem para compreendê-las. É normal. O processo jurídico, às vezes as palavras, às vezes não entende o rito. É normal, tá? Só que a gente já está há um tempo de debate, já está muito claro o que a misoginia quer criminalizar. Para começo de conversa, a maior quantidade de denúncias que existem não é de calúnia, difamação e nem de ameaça. A maior quantidade de questões judiciais que existem no Brasil é de violência física e de morte. Mas isso não feminicídio. Para começar. Certo? Sim, é a raiz do problema. Para começar. E define a misoginia, né? que eu não sei ainda. Segunda coisa. O Mamãe Falei, Arthur Durval, não tem moral. Você não tem moral, meu caro. E eu vou te explicar o porquê que você não tem moral. Você não tem moral pra vir falar de misoginia, meu caro. Você foi pra Ucrânia. Não, foda-se a sua pergunta. A sua pergunta não faz sentido. Sabe por quê? Porque você não cometeu um erro. Você não cometeu um erro. Você é mau caráter. Você é mau caráter. Você foi... Não, foda-se. Não importa. A fala é minha e eu vou ter... Meu tempo, por favor. Olha, eu já fui prejudicada lá no primeiro bloco. Você não voltou. Pessoal. Você não voltou. Não, é a minha... Eu ia pedir pra não falar foda-se. Tudo bem, tudo bem. Não falarei, mas mau caráter eu falarei porque ele se desculpou e essa desculpa, ela não é possível porque você foi até a Ucrânia com um dinheiro que você nunca explicou da onde veio. De onde veio? Né? Você que explique, você vai ter seu tempo, você explique. Do meu bolso. Eu não consigo terminar meu raciocínio, Vilela. Arthur. Com dinheiro Vamos lá, de doação que você não explicou de onde veio. Além disso, você foi pra Ucrânia chamar mulheres... né, ucranianas em situação de guerra, que eram pobres e por isso eram fáceis. Você não tem moral e eu vou te dizer mais um motivo. Eu sou neta de ucraniana, refugiada de guerra.
Refugiada de então. guerra. Você tá de Eu brincadeira, gosto. meu irmão? Vai me bater, Você tá cara? de brincadeira? Ô, Vilela, o que é isso? Que foi isso, Apresenta cara? pra nós a minha Apresenta avó. aí, velho. Não, você tá de não, brincadeira. peraí, Ô, peraí. Cesaro. Nossa, muito sério. Eu Peraí, acho peraí, que- peraí. Ô, Vamos meu irmão, acabar, vamos é manter óbvio o que é nível. sério, meu irmão. vamos manter o Você nível. vai, Deus do céu. você vai pra Isso foi- Você vai me Ucrânia. bater, Surreal velho. Tinha que ser Não, bater. você merece Não, peraí, uma água peraí, na sua cara, peraí, meu calma, irmão. Aí calma. você merece- Calma, Ô, isso foi Vilela, surreal. numa 5 boa. minutos de Ô, debate, Vilela, não, numa cara, boa. mano. A minha Mas avó, eu eu tava quero no um primeiro minuto pra bloco, explicar. velho. Sim, A pode- minha avó terá foi um minuto. pega na Ucrânia aos 17 anos de idade, na Segunda Guerra Mundial, e ficou dentro de um... Mas Arthur, não cabe Não, e daí isso. Deixa ela terminar, não cabe isso. tentando, eu tô tentando. Não, eu vou. Não, A pergunta não é simples sobre demais. solidariedade. Natália, pera, Não é vamos- sobre vamos- solidariedade. Natália. Ele falou, apresenta pra nós. Não, isso foi surreal. E isso é Eles não aguentaram misoginia? um bloco. Isso é Eles não misoginia, aguentaram um bloco. O assessor Cesaro? tá pedindo pra Isso é ir embora. misoginia? Eles não aguentaram um Isso é bloco, misoginia. Peraí. Foi um bloco. Arthur, Um bloco. calma. Arthur, Ô, quem não Natália. tá aguentando é Quem- você, é tipo meu de ofensa que- caro. Ninguém. Eu Não, não xinguei não. ninguém. Não, foi de nada. pior. Mas Você- é desnecessário. A minha Vamos filha lá, tá vamos lá. assistindo. O que Você. tem a ver com isso? Ô, Vamos lá. Ah, você não tem nada a ver com isso. Você Peraí, gente. Você tanto não tem nada a ver com isso que você perdeu o mandato. Você foi caçado. Só uma coisa. Caçado, Posso porque falar? você é Agora, mau ainda não. caráter. Por isso que você foi Posso falar caçado. ou não? Natália, não Natália. vai falar, porque eu vou Natália, terminar de termina- falar. termina de Eu vou falar, terminar de corta o falar. microfone E deles. você vai Corta o aprender a microfone ouvir, deles. meu Vamos lá, caro. Você vamos lá. ouviu todo mundo. Só a mim que você não consegue terminar de ouvir. Peraí, É Arthur. óbvio. A gente não vai avançar assim, cara. A gente não vai avançar. Superou todas, hein? Vamos lá. Superou todas. Não, eu vou explicar pra vocês que estão me ouvindo, porque é o seguinte. O que. Não, Vamos lá. Talvez Vamos lá, né? talvez você apanhou pouco, por isso que você tá assim. Vamos lá. Mas vamos lá. Tem 23 mais um minuto. Vamos lá. Obrigada. Eu vou retomar, porque o que o Mamãe Falei fez foi um grande exemplo. Vocês, especialmente mulheres que estão me ouvindo, esse é um grande exemplo do que a gente não deve considerar isso como liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão. Isso é um grande absurdo, é um desrespeito. A minha avó foi presa na Ucrânia, foi levada para um campo de trabalho forçado aos 17 anos de idade. A minha avó era ucraniana e ela era loira assim, loira do olho azul. Tá bom? E ela foi presa. E esse cara aqui foi pra Ucrânia fazer turismo, né, entre aspas, cometer crime, fazer turismo, entre aspas, sexual, e mandou um áudio dizendo que as ucranianas eram fáceis, né? Faz turismo de loira, junto com seu amiguinho Renan. Pelo amor de Deus, dá um Google, que todo mundo sabe desse áudio, dizer que as mulheres ucranianas eram fáceis porque eram pobres. E eu vou terminar te respondendo, Renan. Eu vou terminar te respondendo, te fazendo uma pergunta. Te fazendo uma pergunta. Você, aqui, ao vivo, né? Olhando pra mim, fala pra mim. Você acha que as mulheres pobres são fáceis? E você acha que pensar isso é normal? É liberdade de expressão? Você acha que tá tudo bem? É normal? Você acha que é normal os meninos crescerem, meninos no nosso país crescerem com um pensamento como esse que você prega? Você acha que isso não é misoginia? Você acha que isso é normal? Espera só um pouquinho. Ah, pelo amor de Deus, ô Vilela. Eles ainda têm um minuto Eu tenho para um completar minuto, a exatamente. pergunta. Além dessa pergunta que ela fez, É óbvio. se você quiser completar com outras perguntas, porque aí É já vai para lamentável. o segundo bloco de perguntas. Vamos Não, lá. assim, acho que a Lamentável. Natália é quem foi diretamente afetada. Eu tô realmente impressionado, assim, e não é conversa, porque, pô, eu já debati com todos os bolsonaristas, membros do MBL e tal, e o Arthur, ele teve a cara, não é nem cara de pau, assim, é de um nojo impressionante, quando a Natália tá dizendo sobre a avó dela, que é uma refugiada de guerra ucraniana, né, que sofreu as máculas da guerra. O cara vai lá, a primeira coisa que ele pensa, isso é doentio, apresenta pra nós, né? Bom, é um cara que foi pra Ucrânia e a primeira coisa que ele pensou vendo uma fila de mulheres que perderam as mães, os pais, mulheres em situação de Mas guerra, só não esquece de fazer a pergunta em a 50 segundos. situação de guerra, a primeira coisa que ele fez foi pensar, olha que gostosa. É um cara doente, é um cara nojento, né? É um cara que precisa preso. não de tratamento, mas de cadeia, né? Mas já encaixa a pergunta. O Arthur, e aí minha pergunta, vou deixar a Natália também complementar. Não, ela tem a pergunta pode dela perguntar. já também. E mais... Pergunto, mas o Arthur, você não tem vergonha de ser um cara assim? Você não tem vergonha de ter dito que você queria que uma senhora refugiada de guerra fosse tua... Nossa, não dá nem pra... assim, uma coisa tão... Não, é que eu tô tão abismado, porque o correto seria te dar voz de prisão aqui, né?
te dar a voz de Você tá prisão marcando. e você sair daqui preso. Dê a voz Né? Em Aliás- flagrante. Em flagrante. Aliás, a minha avó eu quero morreu. dizer o Se você seguinte, quiser eu conhecê-la, quero dizer o Então, vamos seguinte, lá. Não, Acabou o você não tempo. tem Se quiser vergonha na cara? conhecê-la- É a Mas minha essa é a pergunta, pergunta. você não tem vergonha na cara? Só fazer um tempo antes de você responder. É Eu vou pedir, Arthur. Vilela. Não, mas É antes eu tenho que fazer, inacreditável. eu tenho que fazer uma coisa. Isso é Mas é uma passou coisa, do limite Arthur. do debate, meu cara. Talvez você não tenha entendido a gravidade da piada Nossa, nessa meu hora. Deus do céu, muito grave. Cara, eu Então como deixa eu host. responder. Espera só um pouquinho. Eu, como host, tô pedindo. Tá bom. Pedi quando ela também falou palavrão, eu achei que ela se cedeu. Você cedeu demais, porque ela tá falando de uma pessoa, não é uma pessoa imaginária, é uma pessoa que existe. Então, assim, só um minutinho. Quando fosse referir a avó, mas a avó dela, você só tem um pouco de respeito em relação a essa pessoa. Tudo bem, mas eu tenho que fazer esse. doente, cara. Porque senão, Você é porque doente, senão eu não velho. vou poder continuar Você é com o doente. debate, só isso. É exatamente, Pode. é doente, é Vamos lá. doente. 5 minutos. Cinco Doente. minutos. Primeiro lugar, Criminoso. eu acho que ficou muito claro aqui para Criminoso. todo mundo Peraí, Nath. como as pessoas funcionam aqui. As pessoas não conseguem entender ironia, hipérboles, extrapolações. Não adianta, é uma sinalização de virtude atrás da outra. Tanto que o maior sintoma disso foi, no meio da pergunta dele, ele foi fazer a pergunta e falou, peraí, eu tenho que sinalizar a virtude. Ele quase nomeou alguma coisa, falou, isso aqui foge da minha sinalização de virtude. Acho que tá muito claro Nossa, eu aqui. fiquei com nojo, Calma, cara, calma, Peraí, deixa eu peraí. responder. Aí vamos lá. Mesma Olha coisa, só, tá? eu Corta vou o te responder uma microfone coisa aqui muito desse lado. objetiva que você me perguntou. E é assim que você responde. Eu vou ensinar vocês como é que você responde. Você falou o seguinte: explique de onde. Ela tá mandando me fuder, cara. Ela aí, não aguenta a minha Natália, tá resposta, difícil. cara. Mas eu sei. Eu tô mas- falando de boa pra mas você. a gente tá tentando Só trazer para de o tempo. novo. Tempo pra nós. Me dá um minuto, me dá um minuto. Não, mas Ó, esses ela microfones mandou- mas os ela microfones mandou estão me cortados. fuder. Estão cortados. Não, ela me mandou me fuder, cara. Eu só quero um minuto. Tá Eu só bom, quero tá um bom. minuto. Me dá um minuto. Pode Dá ter um minuto. Vamos lá, um minuto, mais um minuto. Mas Vamos lá. naquele. Eu vou repetir o que eu falei, porque não tem nenhuma ofensa nisso. Eu falei o seguinte: eu vou ensinar pra vocês como é que se responde uma pergunta objetivamente. Isso não tem nenhuma ofensa. Eu não tô xingando ninguém, não tô falando de ninguém. É uma coisa simples. Eu vou ensinar vocês como se responde. Mas você não acha que merece uma Como é que- desculpa só o jeito que você não, falou? não sobre- merece, não vou pedir Sério desculpa a mesmo? ninguém. Não, não Arthur? vou. Vilela, deixa eu terminar minha resposta. Então tá bom. Gente, eu não Então tá consigo bom. falar. Mais um Tudo minuto. bem, tudo bem. Mas faça, por favor, faça. Tudo bem. Posso responder? Pode, vamos lá. Mais um minuto. Vamos lá. Você fez a seguinte pergunta. Você tem que explicar. Tá o microfone Tá. rolando? Você tem que explicar de onde veio o dinheiro da Ucrânia. Saiu do meu bolso. Eu vou explicar pra você uma coisa. Eu comprei uma passagem com o meu dinheiro. Eu tirei licença do meu cargo e eu fui até a Ucrânia com o meu dinheiro. Lá, depois de 4 dias, eu pedi uma doação que foi 100% averiguada, tá? A gente fez uma auditoria externa. Eu mandei pra Mônica Bergamo da Folha, jornalista de confiança de vocês, e ela auditou tudo e falou realmente tudo, inclusive com autorização da embaixada, foi tudo pra Ucrânia. Beleza. Dito isso, eu vou voltar aqui no que você me falou. Você falou o seguinte: que eu sou imoral, que eu não tenho moral pra falar de misoginia, que eu sou um lixo, que eu tenho que me ferrar, e tá tudo certo. Eu não vou ficar ofendido aqui, tá tudo certo. Eu sou o pior cara do mundo, eu não sirvo, eu sou um macho escroto. Dito isto, a minha pergunta permanece. É a 4ª ou 5ª vez que eu tô fazendo a mesma pergunta, e é muito simples vocês saírem dessa situação. Vocês podem me atacar o quanto vocês quiserem, não tem problema, podem me xingar, eu sou tudo isso, eu sou um lixo, sou um merda. Dito isso, a pergunta objetiva é simples. Eu vou até abrir mão de uma parte do meu tempo para eles responderem. Por favor, não complemente. Eu vou deixar vocês responderem. As frases do Lula, eu vou repetir aqui. Mulheres lésbicas do grelo duro, diretora gostou de acordar com 5 homens, feminismo é coisa que tem que fazer. Dito isto, as frases do Lula são ou não são misóginas? É muito simples essa pergunta e bem objetiva. Vai lá. Sim ou não? Eu Vocês vou não- completar. Eu quero Vocês não completar. responderam Nosso isso tempo ainda. Da pergunta? Não, Hã? É o tempo da nossa pergunta Não, já? posso- Não, agora é a Nós réplica vamos de fazer a Então nossa Lula. pergunta, se deixa eu eu tenho completar. pergunta. Eu vou deixar. Vou matar não com a mesma conseguem, pergunta. eles não Vou matar conseguem. com a mesma pergunta. Primeiro, Quem vamos consegue entender uma responder coisa é aqui. você, né? Natália, sobre o que aconteceu aqui. Vamos entender como é interessante esse processo. Você fez ofensas pessoais ao Arthur. Calma. Você fez ofensas pessoais ao Arthur. Sim. Não fiz. Mandou ele se fuder. Várias coisas você Sim, falou Natália. aqui. Calma, Natália. A gente não Você tá falando de fez. níveis, só tô Não falando estou que os dois- comparando os dois nada. são Que foi grandes. depois, Deus, né? cara. Não, antes. Não, antes. A Calma um pouquinho. diferença é que Natália, dá no máximo... Bom, segue lá, César. Vamos lá. Tá. Segue lá. Então, deixando claro, você fez essas ofensas pessoais. Na sequência, você conta a sua história. Pô, legal a tua história. O Arthur, ele faz... Bom, da forma como ele se Extrapolações. expressou, ele falou o que falou. E aí, você entendeu isso como um ataque, por exemplo, misógino. Mas como eu defino isso? Veja, nem concordo com o que ele falou. Preste atenção. São coisas diferentes. Esse é o meu ponto com todo o problema que a gente está tratando aqui.
Porque foi no seu pessoal, foi na sua intimidade, foi no seu sentimento. E para você, isso foi grave. E você pode interpretar como misoginia. Mas uma pessoa olhando de fora não vê dessa forma. Pode ter visto que, sei lá, ele fez uma piada babaca, mas não é misógino por causa disso. Então, esse é o problema exato que eu estou trazendo da lei. Preste atenção, é esse o problema. Essa lei vai abrir uma brecha para que qualquer mulher que se sinta ofendida, seja pelo que for, ela leve para o pessoal e processe um homem e destrua a vida dele nesse processo de investigação, de todo esse processo até o julgamento. Porque é 1 ano, cara, 2 anos da vida daquele homem que vai ser escorraçado. E você sabe disso. O cara pode perder o emprego dele. Se é um cara casado, ele vai ter problema no relacionamento dele. Se é um cara que tem filhos, vai ter problema para levar sustento pro lar. E aí, quando eu tô trazendo isso, aí você pensa assim, pô, tá preocupado com o homem? Não, cara. Tô preocupado com a esposa desse cara também. Eu tô preocupado com a filha desse cara também. Porque o problema é eu entregar uma lei que precisa existir a proteção da mulher. Precisa, tá tudo certo. Mas o problema é uma lei mal elaborada porque eu entrego um dispositivo que vai dar poder para essa mulher. Então, dou um outro exemplo. Por exemplo, você poderia... Calma, eu vou te explicar. Você poderia, por exemplo, fazer uma medida protetiva a partir disso. Olha que loucura. E basta a palavra da mulher para o homem não poder se aproximar. Hoje, a medida protetiva, isso está acontecendo e você sabe que agora, por exemplo, a Maria da Penha não se trata nem mais de ambiente doméstico. A mulher pode dizer que o vizinho, por exemplo, a persegue, que o vizinho tem problema com ela, e ela abre uma medida protetiva de ofício. Mas qual é o problema? O problema é o seguinte... que não é de ofício. Um juiz precisa de autorização judicial. Não precisa de autorização judicial. Ou não precisa. Hoje, delegados podem emitir, até escrivão pode emitir, inclusive lá no governo do Goiás está dessa forma. O Caiado deu essa autorização no governo de Goiás. E digo mais, o cara poderia, por exemplo, como ele tem que estar 100 metros daquela mulher, nem na casa dele ele pode estar. Isso é uma aberração. E aí, completo com o Arthur. Falem, o Lula é ou não misógino por essas falas? Quer falar, Natália? Eu queria falar uma única coisa. Peguei uma bala aqui bem na hora de falar. Queria falar só uma única coisa. Sabe por que o pele da misoginia é necessário? Vou te dar um exemplo que aconteceu aqui. Porque sem o pele da misoginia, pessoas como esse cara aqui, esse cara que é caçado por ter ido na Ucrânia fazer turismo sexual, dizer que mulheres pobres são fáceis. Cala, tô falando, meu caro, você não sabe ouvir? Poxa vida, você falou aqui, o tempo dele você não falou nada. Mas vocês não responderam até agora sobre a fala do Lula. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Aí, Vilela, aí não sei se o mediador tem direito à pergunta, mas... Não, eu tô mas aí assim... Você tá exigindo uma resposta dele, eu tô exigindo uma resposta de vocês. Eu não tô exigindo resposta nenhuma, eu tô dizendo pra ele... Não, eles fizeram 4 vezes a mesma pergunta. O pele da misoginia é necessário, porque sem o pele da misoginia, pessoas como o Renan, né, esse sujeito que chama aos 40 anos de idade, ou vai fazer Mamãe Falei, pra começar por aí, chamar Mamãe Falei aos 30 anos, vai fazer 40, é uma vergonha, né? Não tem... que absurdo, né? Só o nome desse sujeito já nos dá indícios de quem é ele, né? Que foi para a Ucrânia, que foi caçado, perdeu o mandato, vão continuar existindo, Vilela. Pessoas como ele, né, Sestaro. É por isso que a gente precisa criminalizar a misoginia. É exatamente por isso. Agora, honestamente, eu acho que vocês, homens, e aí serve para todos, quem defende e quem não defende, deveriam baixar um pouco a crista de vocês e escutarem as mulheres, a opinião das mulheres. Eu acho que isso é mais válido do que formar opinião própria enquanto homem. Porque eu acho que é isso que está faltando. É isso que está faltando. É os homens serem educados a terem mais empatia com as mulheres, serem educados de uma forma diferente. E não estou falando só de respeito, porque eu sei que tem homens que respeitam mulheres. Eu não sou do tipo que sou contra homem, não. Eu não sou desse tipo, entendeu? Mas eu acho que falta ouvir mais o que as mulheres pensam, como elas se sentem, se elas vão se sentir mais seguras com o pele da misoginia, com a criminalização da misoginia, né? Eu acho que é isso que falta. E num discurso honesto, não num discurso distorcido, num país em que as redes sociais não são
organizadas, não tem nenhuma regulamentação, cada um fala o que quer, abre a câmera. Até, recentemente, né, cenas de estupro, não posso falar o nome aqui, porque né, caiu o programa, circularam, né, e vários adolescentes assistiram uma menina sendo violentada, né? Então, eu acho que é isso que está em jogo aqui. Agora, honestamente, assim, vocês estão preocupados com o Lula? Eu estou preocupada com as mulheres. Eu defendo o PL da misoginia e a criminalização da misoginia, porque eu não quero mais enterrar nenhuma mulher. Eu não quero mais ter que acolher mulheres violentadas. Eu não quero mais ter que abraçar mulheres e chorar com mulheres, amigas minhas, parentes minhas, pessoas que eu conheço na rua, ver cenas de violência na rua. Eu não quero mais. E eu acho que começa, não resolve tudo, mas é uma parte importante, começa pela criminalização de comportamentos como desse sujeito aqui chamado Mamãe Falei aos 40 anos de idade. Vamos lá, tréplica, e Natália. depois vocês têm a segunda pergunta para eles. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Avante Missão Brasil, deixe o like, compartilhe o vídeo e comente abaixo o que achou do corte. Vídeos de segunda a sexta com os temas mais diversos da política brasileira e do Partido Missão.